Por que será que quando Jesus na sua outorga, que ele foi filho material, que ele foi um Adão, ele não levou uma Eva? Por que será? Calma aí. Ainda há muita dúvida com relação se Jesus teve esposa, se Jesus teve mulher, se era Maria Madalena ou se ele não teve ninguém. Então eu resolvi criar esse vídeo para poder desmistificar de uma vez essa história. Jesus, Micael de Nébado, são a mesma pessoa. Quando eu falar Jesus encarnado, eu vou falar Jesus em Urântia. Vamos para o livro de Urântia ver se Jesus era ou não era casado. E quando eu falo ele era casado, ele era casado. Ele tinha que se casar para dar um exemplo para você, para te mostrar como que é construir uma família. Ah, mas Jesus na Terra não construiu família. Porque ele já tinha. E você é um dos filhos da família dele. Vamos conferir comigo? Na página 1144, trecho 9. O conceito cristão da Trindade, que começou a ganhar reconhecimento perto do fim do século depois de Cristo, compreendia o Pai Universal, o Filho Criador de Nébado e a Ministra Divina de Salvington, o Espírito Materno do Universo Local e a consorte criativa do Filho Criador. Ah, mas Malvônia, consorte pode ser companheira. Consorte pode ter o significado de pessoa que divide o mesmo destino. Concordo plenamente. Só que quando os reveladores quis dizer consorte, ele quis dizer casada, ele quis dizer esposa, ele quis dizer cônjuge. Por quê? Vamos continuar no livro de Urântia. Embora seja o soberano deste universo local, o Filho tornou público para os mundos o fato da igualdade entre ele e o Espírito em todos os dons de personalidade e atributos de caráter divino. E isso se transforma no modelo transcendental da organização da família e do governo mesmo para as criaturas inferiores dos mundos do espaço. Nós, criaturas inferiores do mundo do espaço. Nós, seres ínfimos, de inteligência ínfima. Isso é, de fato e de verdade, o alto ideal da família e da instituição humana do casamento voluntário. Eu não estou inventando, está no livro de Urântia. O Filho e o Espírito Mãe, não é? O Espírito Mãe não é a mãe do Filho, não. É o Filho Criador, Jesus, e o Espírito Mãe, a ministra, ok? A ministra lá do que apoiava ele, agora presidem ao universo de uma forma muito semelhante àquela pela qual um pai e uma mãe velam pela sua família de filhos e filhas, você e eu, e suprem-na. Não é inteiramente fora de propósito referir-se ao Espírito Materno do Universo, a ministra divina, como a companheira criativa do Filho Criador. Companheira, esposa de Jesus, ok? Certo? Ah, é esposa de Micael. É, mas não deixou de ser de Jesus. Por que será que quando Jesus na sua outorga, que ele foi filho material, que ele foi um Adão, ele não levou uma Eva? Por que será? Calma aí, tá? Vamos lá. Como a companheira criativa do Filho Criador e considerar as criaturas dos reinos como seus filhos e filhas. Uma grande e gloriosa família cujas responsabilidades, todavia, são incalculáveis e cuja vigilância é infindável. Ok? Mais um detalhezinho aqui muito interessante que possivelmente alguns leitores do livro de Urântia possam não ter percebido. Mas como eu tenho que ler, reler e reler os textos para poder fazer os vídeos, né, para poder deixar registrado no livro no YouTube, então eu acabo tendo que ler, reler. Isso eu me toco nesses mínimos detalhes, porque você lê, relê, edita, volta, grava e fala, você percebe esses detalhes. Um outro detalhe que eu achei muito, muito interessante. Documento 119, que fala o seguinte: Micael de Nébado é a outorga de número 611.121 do Filho Eterno aos universos do tempo e do espaço, na página 1513. Enquanto Jesus permanecia na montanha, falando com Gabriel, o pai da constelação de Edente apareceu em pessoa para Jesus e Gabriel, dizendo: os registros foram realizados. A soberania de Micael, número 611.121, sobre o seu universo, ou seja, é bem explícito que o número de Jesus, o número dele de identidade, que todo ser celestial, quando é criado, ele tem um número de criação. O número de criação de Jesus é 611.121, certo? Isso tá ok, né?
Vamos agora para mais um detalhezinho, página 368, parte 33, no item 3 lá, o Filho e o Espírito. O espírito materno do universo de Salvington, coligado a Micael no controle e na administração de Nébadon, pertence ao 6º grupo de espíritos supremos, sendo o de número 611.121 dessa ordem. Ou seja, para cada filho criador, é criado uma ministra divina. É criada um espírito materno para poder acompanhar esse filho criador em sua carreira de outorga, sua carreira de universo afora de criação. Aí você me pergunta, por que para todo filho criador é proibido ele se casar? É simples. Jesus não poderia se casar aqui na Terra, Jesus, em Urântia, carne, não poderia se casar na Terra pelo simples fato de que se ele se casasse com uma filha criador, uma filha evolucionária, né, um ser evolucionário, essa filha ela teria uma influência do Criador e assim que ela saísse da vida mortal, ela continuaria a sua ascensão. E quando você tem um vínculo matrimonial aqui na Terra, esse vínculo ele pode prosseguir para o resto da sua vida. A minha esposa ela pode se tornar uma amiga minha no compartilhamento da criação ou de qualquer outro tipo de plano que o universo tenha para nós lá na frente. Então Jesus ele não podia ter vínculo matrimonial, seja como um filho material, que ele foi como um Adão sozinho sem Eva, depois quando ele cumpriu a missão dele de auto-ortoga, ele saiu e aí sim veio 2 filhos materiais, um Adão e uma Eva e cobriu o lugar dele, e da mesma forma ele não pôde ser um filho aqui humano, um filho mortal, casado. Ele não podia casar, porque ele já era um ser casado. Quando ele saísse daqui, ele não podia ter vínculo matrimonial, porque ele já tinha a sua esposa. E sim, meus irmãos, a monogamia, mesmo para os seres celestiais, que tem esse vínculo, como Jesus, não estou falando de anjo aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de Jesus, Filho Criador, ministra Espírito Materno, ok? Eles foram criados para serem juntos, para serem companheiros, para construírem uma grande família juntos. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas é como eu sempre falo, eu não vou ficar de meio termo. Se eu vejo que eu vou dizer que é. Está escrito no livro de Urântia, eu não tenho por que dar a voltinha. Então se o Espírito da Verdade me instrui a falar, Malvória, avisa que é esposa, ponto, eu vou avisar. Se eu tiver errado, lá eu pago o meu preço, ok? Muito obrigado, fique com Deus. Se gostou, deixe seu like aqui, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos, ok? Um abraço, fique com Deus e até o próximo.